E aí, desbravadores, boa noite! Agora eu vou mostrar para vocês os ingredientes da nossa receita de pão, tá bom? Nós temos aqui 4 xícaras de farinha de trigo branca, que dá mais ou menos uns 600 gramas, mas deixa a farinha do lado se a gente precisar mais, tá bom? Agora aqui do lado também nós temos 1,5 xícara de água morna. A água tem que estar morna, aquela temperatura que você coloca o dedo e você aguenta ficar 5 segundos. 2 colheres de sopa de açúcar. Tá vendo essas colheres que eu coloquei aqui? É para vocês identificar qual que é a colher de sopa. Essa primeira aqui, ó, é a colher de café, colher de chá, de sobremesa e de sopa. Eu usei essa última aqui, 2 colheres de sopa de açúcar. O fermento biológico, você vai usar um saquinho de 10 gramas do fermento biológico seco ou o equivalente a 1 colher de sopa. E meia xícara de óleo. Aqui, ó, a gente vai usar uma colherzinha de chá de sal e 2 colheres, fica opcional, de açúcar mascavo. Eu vou usar porque eu gosto do pãozinho assim, que ele fica meio moreninho, com um saborzinho de açúcar mascavo, mas é opcional, tá bom? Então vamos à receita agora? Gente, ó, é muito importante vocês terem um medidor para sempre estar usando como base a mesma medida. Então, eu tenho esse medidor aqui, ó, que é um copinho, tipo uma caneca. Mas tem medidores de colheres, então você usa aí o medidor que você tiver. Você pode usar também um copo como medida. Aí você vai usar sempre aquele copo, tipo meia xícara vai ser meio copo, 1 xícara vai ser um copo inteiro. Então, é importante. Igual as colheres aqui, como eu falei, ó. Toda vez que eu falar 1 colher de café, é a menorzinha. 1 colher de chá é aquela que parece um pouco com a de café, mas ela é um pouco maior. Colher de sobremesa e a colher de sopa, tá? Eu tô mostrando aqui pra vocês as diferenças das medidas. Agora nós vamos preparar o fermento. Você vai colocar o fermento num bol, numa vasilha. Vai colocar o açúcar e vai misturar o fermento e o açúcar. E vai acrescentar a água morna no fermento e no açúcar. Vai misturar e vai aguardar uns 5 minutinhos. Olha o que vai acontecendo. O fermento ele vai subindo na água, tá vendo? Vamos esperar dar os 5 minutos e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Aqui, pessoal, depois de 5 minutos, como ficou a vasilha do fermento, olha. Tá vendo que ele fez umas bolinhas, ele inchou, ele subiu, ó. Tá vendo? Aí quando ele tá assim, nós vamos pro segundo passo do fermento. Aí nós vamos pro segundo passo, que é colocar 1 colher de sopa de farinha de trigo. E vamos colocar a meia xícara de óleo. Deu pra ver? E vamos mexer. Depois nós vamos deixar esse fermento descansar por 10 minutos, tá bom? Agora a gente vai pegar na farinha, a gente vai acrescentar. Eu vou pôr o açúcar mascavo, que eu gosto dele com aquele gostinho de açúcar mascavo. Vou colocar o sal e vou misturar na farinha de trigo. Aí vou misturar até deixar ele bem misturadinho. E eu vou acrescentar agora, depois de 10 minutos, o fermento. Olha como ele ficou, gente. Olha a textura. É assim, ó. Isso é uma dica. Você pode misturar todos aqueles ingredientes do fermento e não esperar esses 10 minutinhos e colocar
na farinha, mas se você esperar, o pão vai ficar mais bonito, ele vai crescer melhor, tá? Mas se você tiver sem paciência, não quiser esperar, você mistura os ingredientes lá, o fermento, a água, como eu falei no começo, e já adiciona na farinha e já pula para essa parte que eu tô agora, que é misturar o fermento na farinha. E aí você vai ter que misturar bem, até ficar uma massa bem homogênea. A gente vai misturando com a colher enquanto dá pra mexer com a colher. Vai chegar uma hora que não vai dar mais pra misturar com a colher e a gente vai ter que colocar aqui, ó, na bancada. Então é importante que vocês tenham uma bancada ou uma mesa, reservar um espacinho aí para depois vocês misturarem esse pão para amassar ele, para sovar um pouquinho na mesa ou numa bancada, tá bom? Olha, ele já tá quase no ponto de já ir para mesa. E aí outra coisa, talvez aos poucos a gente vai ter que ir acrescentando um pouquinho de farinha, porque a massa ela não pode ficar molenga, grudenta, tá bom? Aqui, ó, tive que acrescentar mais um pouquinho de farinha, tá? E vamos preparar a mesa, a bancada, ó, com um pouquinho de farinha, porque agora essa massa, ó como que ela tá. Ela vai vir pra mesa, pra gente continuar mexendo na massa, só que agora aqui na mesa. E o que que a gente vai fazer? A gente vai misturar com um pouquinho de farinha, vai sovar, vai amassar o pão, vai amassar essa massa, vai amassar com carinho, pegar devagarzinho, não pode bater forte na massa, tem que ser bem devagar, com carinho, até ela ficar no ponto certo, tá? E aí vocês vão mexendo na massa com carinho, muito carinho, hein? Ó, pessoal, é assim que vai ficar a nossa massa, ó. Ela fica super macia, olha como ela tá macia. Então, a massa de vocês tem que ficar bem macia e não grudar na mão, ó, tá vendo? Ela tá bem lisinha, macia. Aí, você vai fazer uma bola. Tá vendo aqui? Tio Eduardo. E a gente vai voltar ela pro vasilhame ali, pro bowl. E agora, gente, vocês podem jogar um pouquinho de farinha no fundo do bowl para quando a massa crescer, ela não ficar grudada, tá bom? E aí vocês cobrem com um pano e vamos aguardar quanto tempo, tio Eduardo? 50? 50 minutos de espera. Gente, olha aqui, tiramos o pão lá do forno, a gente deixou no micro-ondas, ele dobrou de tamanho, gente. Olha como ficou grande. Tá vendo? Olha que macia essa massa, gente. Ó, a massa tem que ficar macia assim. Então, agora a gente... Olha que delícia essa massa, gente. Olha aqui. Olha aqui. Ó, já untei. Vamos tirar agora a massa de dentro da vasilha. E vamos colocar na mesa, na bancada. Então, agora, ó, a gente já tirou da vasilha, colocamos aqui na mesa e a gente dividiu a massa em 4 pedaços iguais. Interessante é fazer, quando você dividir em tamanhos iguais e não muito grandes. Por quê? Quando você pôr no forno, se você faz muito grande um e o outro pequeno, um vai ficar mais assado e o outro vai ficar menos assado. Então, você faz tudo do mesmo tamanho e não muito grande. E aí, você vai pôr no forno e eles vão assar em tempo igual. Vamos mexer um pouquinho na massa e deixar ele no formato que a gente quer para depois comer, né? Então, o tio Eduardo vai mexer mais um pouquinho na massa, com carinho, né? A massa tá muito boa, gente, vocês não têm noção. Eu espero que a de vocês fique boa assim também. Você pode usar um rolo, pode usar uma garrafa ou pode usar um copo para esticar a massa, tá? Então, você vai esticar a massa. Ela tá muito linda, gente. Até crua tá gostosa. Para depois enrolar.
tá bom? Agora vamos enrolar. Assim, aqui a gente gosta de fazer assim, ele compridinho. Mas se você quiser, vocês podem fazer formato de bolinha, de ursinho, do que vocês quiserem, tá? Aí é o formatinho, tá vendo? Tá vendo essa dobrinha? Se vocês forem enrolar, isso daqui na hora de pôr na forma, mostra pra vir aqui, amor, tem que ficar pra baixo, tá? E os pães já estão enrolados, estão na forma. Eu untei a forma, sabe? Tem pessoas que não untam, mas aí vai ficar a critério de cada um de vocês, tá? Ó, os pães ficaram assim, a gente enrolou assim. Aí veio o jeito que vocês querem enrolar, tá bom? E agora, eu vou cobrir de novo com um pano. Vou já deixar no forno, só que eu vou deixar ele crescer por mais 1 hora. Pode deixar crescer por meia hora. Eu vou deixar ele crescer pro fermento agir. Porque qual a diferença do fermento biológico? O fermento biológico, ele age enquanto o pão tá crescendo, aquele tempo que ele cresceu no micro-ondas, né? Aquela 1 hora que ele ficou ali parado. E mais essa 1 hora que eu vou deixar ali dentro do forno. O fermento biológico, ele age antes de pôr passar. Diferente do pó químico, que ele age na hora que tá assando, tá? Então, ele vai ficar maior, mais gostoso, se a gente esperar mais um pouquinho, tá bom? Ó, o pãozinho já descansou. Nós colocamos agora no forno. Colocamos nessa uns 220 por aí. E vai assar agora. E vai assar agora por uns 30 minutos. Mas é bom dar uma olhadinha, tá? Quando eu terminar tudo, aí eu passo os detalhes por escrito. Pães pronto. Olha que belezura que ficou esses pães, gente. Nossa, olha aqui. Tá quente. Gente, ó, super macio. Cresceu muito, tá quente. Vou deixar esfriar para tirar daqui. Eu já tirei do forno. Ficou meia hora no forno. Meia hora em 180 graus. A gente acabou deixando em 180 graus. A gente optou para não dourar mais, porque aqui em casa a gente não gosta muito que forma aquela casquinha embaixo mais dura, né? A gente prefere bem macio. Dá também, se vocês quiserem, pincelar antes de pôr no forno com a gema aqui em cima do pão. Nós não fizemos isso porque a gente quer fazer um pão mais econômico, né? Então deixa o ovo para fazer outra coisa. E agora é esperar esfriar. Aí eu vou tirar daqui. Mas olha, eles estão uma belezinha. Essas pintinhas aqui foi que a gente colocou uma colher de germe, né? Só para ficar um pouquinho diferente, tá? Ah, outro detalhe. Acabamos usando no final 800 gramas de farinha de trigo. A gente colocou a princípio 600 gramas. E depois a gente foi acrescentando até dar o ponto, né? E na hora de sovar também, deu um total de mais ou menos umas 800 gramas de farinha de trigo. Tá bom? E aí, ó, bom apetite. Com um melzinho, uma manteiguinha. Olha, resistam e esperem o pão esfriar, tá bom? Tchau!